essa então é a última aula, né, dos livros históricos. Acabando aqui, a gente vai para o Teologia Sistemática, né? E hoje, de Teologia Sistemática, a gente vai estudar a Eclesiologia, que é a doutrina da Igreja. Então, Esther é o último dos livros históricos, né? Bom, começando aqui, a gente tem que entender dos livros históricos, então, em relação a todos os livros do Antigo Testamento. Entender isso é crucial para entender algumas coisas no Antigo Testamento. Que coisas são essas? Os livros que foram escritos antes do cativeiro babilônico, durante o cativeiro babilônico e depois do cativeiro babilônico. Isso é importante para a gente compreender e interpretar melhor esses livros, né? Porque se a gente conhecer o cenário dos livros, o contexto dos livros, a gente vai ter uma visão mais fotográfica, digamos assim, uma compreensão mais geral do texto, daquilo que o livro está tratando, né? Nesse caso, o livro de Esther, o livro de Neemias, o livro de Esdras e, segundo alguns, o livro de 1º e 2º Crônicas, são livros que foram escritos depois do cativeiro babilônico. É claro que nesses contextos, né, ou nesse contexto, mostra o povo ainda no cativeiro, ou saindo do cativeiro. Por exemplo, nós temos um livro do Antigo Testamento, que é um livro profético, que foi escrito durante, na verdade são dois, né? Que foram escritos durante o cativeiro babilônico. Quais são esses livros? O livro de Daniel e o livro de Ezequiel. É lógico que tem mais, mas esses são aqueles que foram escritos durante mesmo o cativeiro babilônico. Aí o livro de Jeremias. O livro de Jeremias, ele foi escrito, parte dele antes do cativeiro babilônico e a outra parte durante o cativeiro babilônico, né? O livro de Esther, ele foi escrito depois do cativeiro babilônico, porque aqui Esther, ela vai viver, vai ter a sua vida, vai se casar, já no Império Persa. Lembrando que, na queda do Império Babilônico, duas civilizações se reúnem para vencer, para derrotar o Império, né? Foram os medos e os persas. Quando ocorre a invasão ao Império Babilônico, os medos, eles se tornam os líderes, né? E os persas, eles serão vassalos dos medos. Tanto é que o rei da Média era Ciro e o rei da Pérsia era Dario. O rei da Média, depois da conquista da Babilônia, ele voltou para a terra dele. O rei Dario, que era o rei da Pérsia, não. Ele ficou no Império Babilônico, ele ficou lá na cidade de Babilônia para governar sobre a cidade de Babilônia como um rei vassalo, como uma espécie, não seria bem isso, mas mal comparando, um vice-rei. Ou seja, ele era rei, ele tinha domínio, mas ele tinha que prestar obediência e muitas das vezes até pagar um imposto ao rei da Média. Porém, depois, essa relação de vassalagem, essa obediência, essa liderança mudou. Nesse tempo aqui, os persas conseguiram se tornar agora chefes, suzeranos, né, seria a palavra, dos medos, né?
Então o rei Assuero, ele era o rei da Pérsia. A fortaleza de Suzã era uma fortaleza da Pérsia, atual Irã, né? E em todo esse contexto vai se dar a história de Esther. Então é posterior ao cativeiro babilônico, né? Posterior porque nós já estamos no Império Persa. Essa história da rainha Esther, ela vai se dar por volta de 485 a 465 antes de Cristo. Durante aquele intervalo que a gente comentou com vocês, de 60 anos, 65 anos, aliás, 58 anos, do capítulo 6 para o capítulo 7 do livro de, se não me falha a memória, foi do livro de Esdras, né? Então, vai se dar durante esse tempo aí, né, a história da rainha Esther, né? O autor, ele é incerto, ninguém sabe quem escreveu o livro de Esther. Alguns atribuem o livro ao Esdras, né? Então tem aí Esdras como um personagem importante, né? Claro, ele não é personagem desse livro, né? Ele não aparece aqui, mas eu digo isso como um personagem bíblico que é importante por também escrever certas particularidades do livro e alguns livros também, como o próprio livro dele. O estilo do livro, como o tema da nossa aula já diz, é histórico, ou seja, é em forma de prosa, né? Particularidades importantes do livro que eu não enumerei aqui, até para a gente ganhar tempo, a gente ganha tempo, é que seria curiosidades do livro. Então, por exemplo, no livro de Esther, nós não encontraremos a palavra Deus. Não existe a palavra Deus no livro de Esther. Porém, nós vemos a atuação de Deus o tempo todo no livro de Esther. Essa é uma particularidade do livro de Esther, né? E outras particularidades do livro de Esther. Ele fala de uma festa que foi inaugurada exatamente durante o tempo em que a história do livro acontece, né? O propósito do livro, na verdade, tem mais particularidades, tá? Eu citei aqui alguns, tem até outras, inclusive. Mas a mais importante aqui é que o nome de Deus não aparece. O nome de Deus não aparece no livro de Esther, mas a atuação de Deus aparece. Inclusive, quem aqui já leu sobre os pergaminhos do Mar Morto? Alguém aqui já leu sobre os pergaminhos do Mar Morto? Não, né? O que é os pergaminhos do Mar Morto? Já viu sobre os pergaminhos do Mar Morto? Não. Tranquilo. O que acontece? Há mais ou menos 90 anos atrás, os críticos diziam que ninguém sabe se a Bíblia é uma cópia fiel dos autores originais. Ou seja, se especulava se a Bíblia que nós usamos hoje é a mesma que se usava há 2000 anos atrás. Então se especulava de que algumas mudanças entrou na Bíblia, no Antigo Testamento. Existiam algumas cópias antigas do Antigo Testamento, existia, só que são cópias relativamente recentes. São cópias lá do período dos maçoretas, cerca do século V ou ao IX depois de Cristo, né? Tinha alguns manuscritos mais antigos, mas eram poucos, até que em 1947, um jovem beduíno, ele percebeu lá que ele perdeu uma de suas ovelhas no deserto,
Ele estava caminhando no deserto, lá na região montanhosa de Jerusalém, né? E Jerusalém, de Israel. Ele viu uma caverna e decidiu tacar uma pedra de curiosidade. Vai que a minha ovelhinha está lá, vou tacar uma pedra. Se ele gritar, se a ovelhinha gritar, é ela. Ele tacou a pedra e ouviu barulho de cacos se quebrando e caindo no chão. Curioso, ele entrou lá e viu, né, o vaso quebrado e objetos semelhantes a múmias em miniatura. Eles foram para o mercado, né, e venderam para mercadores de antiguidades judaicas. Até que se descobriu que aquele lugar guardava a maior coleção de textos do Antigo Testamento até então encontrada, né? Os arqueólogos foram lá, encontraram vários manuscritos em várias cavernas, encontraram manuscritos de toda a Bíblia, menos do livro de Esther. Bíblia que eu digo, o Antigo Testamento. Encontraram manuscritos de todos os livros do Antigo Testamento, especialmente do profeta Isaías e de Deuteronômio, mas menos o de Esther, né? Talvez isso aconteceu exatamente pela ausência do nome de Deus aqui nesse livro, né? E qual é a importância dos manuscritos do Mar Morto? Que se divulgou que foi o maior achado arqueológico do século XX. Na verdade, pelo que a gente sabe em relação à história de uma forma geral, o achado arqueológico mais importante do século XX foi a tumba de Tutancâmon, né? Mas em relação à arqueologia bíblica, os achados dos manuscritos do Mar Morto é o mais importante em relação à arqueologia bíblica. Por quê? Provou-se que o Antigo Testamento, que era usado pelos judeus cerca de 200 anos antes de Cristo, é o mesmo que se usa hoje. Não tem diferença nenhuma do Antigo Testamento, da época de Jesus e anterior a Jesus, uns 200 anos, como também de agora. A única diferença são as letras, que as letras mudam mesmo, né? A letra hebraica antiga era uma letra mais arcaica, né? Vou colocar aqui alguns exemplos. Por exemplo, o Dalet era mais ou menos assim. Outra letra aqui, o Dalet hoje ele é assim. Antigamente ele era assim, no hebraico antigo. O Aleph ele é parecido com K, né? Na escrita do Antigo Testamento, lá dos manuscritos do Mar Morto, é mais ou menos assim. E o Aleph, na escrita mais moderna do hebraico, eu digo isso no texto bíblico, é assim, né? Mas fora essa mudança não existe nenhuma outra mudança, né? Mas é curioso se pensar por que não tem lá, né, cópias do livro de Esther, né? Bom, propósito. Qual é o propósito do livro de Esther? É falar sobre a ação de Deus em guiar e proteger o povo no qual ou do qual nasceria o Senhor Jesus. Além de falar da origem de uma das mais importantes festas judaicas. Porque até então só existiam 4 festas judaicas. Hoje a maioria dos pregadores falam que são 3, né? Na verdade são 4 festas judaicas. O Yom Kippur, que é o dia da expiação, a festa do Pentecostes, a Páscoa e a festa dos tabernáculos. São 4 festas. Aqui entrou uma 5ª festa. Que festa foi essa? A festa do... Não. A festa do... Dominical.
Dominical, esquece dominical aqui. A festa do Purim. Purim. A palavra Purim é uma palavra hebraica que corresponde à nossa sorte, né? Ou seja, é a festa da sorte. Então, o propósito é falar sobre a ação de Deus na preservação do seu povo, o povo esse no qual nasceu o Senhor Jesus, e para falar da origem de uma festa, né? A época, já relatei, já falei, né? Que foi a época do Império Medo-Persa, cujo rei, Pai Senhor, cujo rei era o rei Assuero. Lembrando que Assuero, ele é chamado dessa forma na Bíblia, mas na história ele é chamado de Xerxes. Então a gente vê naquele filme 300, né? Ali tem um pouco de história e tem um pouco de mitologia. Se não me falha a memória, aquilo ali fala das guerras médicas, não é isso? Professora Luciana? Deixa eu quietinho aqui. Foi mal. Tá tranquilo. Certo? Então, o rei Assuero é o mesmo rei Xerxes, tá? O livro, ele fala da história, né, do contexto que aconteceu durante o reinado desse rei. Lembrando que o tempo do passado, nessa época, era contado de acordo com a idade do rei, né? A gente vê lá o livro de Reis, lembrando um pouquinho, diz lá, né? No 8º ano, no tal mês, tal dia do ano do reinado do rei fulano de tal, isso aconteceu, né? Então a época, né? Império Persa, cerca de 485 a 465 a.C., né? Rei Assuero. Contexto também a gente já comentou um pouquinho, né? O contexto, exatamente o contexto pós-cativeiro. Uma das particularidades que a gente encontra nos livros do Antigo Testamento, que são escritos durante, ou que foram escritos durante e depois o Império Babilônico, é que esses livros, parte deles estão escritos em aramaico. Todos os livros que foram escritos durante e depois do Império Babilônico têm partes em hebraico e partes em aramaico. Daniel, Jeremias, o Esdras, o Ezequiel, o Esther, né? São escritos parte em hebraico, parte em aramaico. Por exemplo, lá no profeta Daniel, o capítulo 4 do livro do profeta Daniel foi escrito todo em aramaico. Acredita-se que quem escreveu esse capítulo foi o próprio rei Nabucodonosor, né? Então, isso é o que acontece aqui. Então, o contexto, já comentei, pós-cativeiro babilônico. Personagens principais: Mardoqueu, é o primo de Esther, né? Primo e pai adotivo. A própria Esther, que é a protagonista, personagem principal, né, digamos assim, do livro. Haman, ou Amã, que é o grande vilão, né, usado lá pelo diabo, e o rei Assuero, que se coloca como uma espécie de protetor do povo judeu, após a rainha Esther confessar e falar para ele que ela era judia, né, que o rei Haman aí quer matar o meu povo, né? Então, principais acontecimentos. O que acontece? Vamos lá. Assuero, ele dá um grande banquete no palácio dele, né? Ele reúne todas as províncias, os grandes dessas províncias, a paz do Senhor, né? Para essa festa. Daí ele fica lá embriagado e ele quer exibir a esposa dele, a beleza da esposa dele, né? Aí, o que acontece? A esposa não vai. Lembrando que
o papel e a posição da mulher nessa época aqui era bem inferior ao papel, nessa época, mas no contexto judaico, tá? Era bem inferior ao papel e à posição da mulher nos dias de hoje. Mulher aqui nessa época, ela não tinha voz, ela não tinha vez, ela não era nem contada em genealogias. Quando se enumerava o povo, não se contava as mulheres. E por aí, costuma-se dizer, ao meu ver, erroneamente, que a Bíblia foi escrita num contexto machista. Particularmente, eu creio que chamar a Bíblia de machista seria excluir ou tentar excluir a Bíblia da vida dos brasileiros, né? Digamos assim, né? Mas nessa época a posição da mulher era de total submissão à vontade do marido e à vontade do homem. Ou seja, mulher não discutia com o homem, mulher não brigava com o homem, mulher apanhava. Mulher era um objeto. E isso se piorou mais ainda nos dias de Jesus. Que a mulher era como um bicho na época de Jesus. E o Senhor Jesus quebrou esse protocolo, né? Não só o Senhor, mas a exemplo do próprio Senhor, os apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, também derrubou, né, vários paradigmas concernentes a isso aí. Então, o rei Assuero, ele chama a rainha Vaste. Rainha Vaste não vai, né? Se fosse nos dias de hoje, a mulherada ia falar, tá certa mesmo, vai lá se apresentar lá, só tem homem lá, a mulher lá no meio do homem tudo embriagado, com um bafo de cachaça do caramba na cara. Até eu ia falar que ela tá certa. Mas o rei Assuero, ainda embriagado, ele ficou tão chateado com isso e, aconselhado pelos seus ministros, ele expulsou a rainha Vaste do reino. Ele não chega a matá-la, mas ele expulsa ela do reino e a destitui do cargo de rainha. Mas olha só como é o homem. Só sente depois que perde, né? Depois que ele acordou, né? De repente lá cheio de ressaca, né? E lembrou da rainha, começou a sentir falta da rainha. Aí começou a ficar triste. Rainha Esther, minha esposa, não sei o quê, né? Cheio de mulher lá no harém, mas a rainha Esther é a principal. Aí ele vai e, aconselhado pelos seus ministros, ele vai mandar que se traga todas as virgens do reino para o palácio. E essas virgens deveriam... Aí tinha as etapas, tinha os vários haréns, né? Tinha lá o harém das virgens e depois tinha o harém das concubinas, né? Então, primeiro as meninas iam para o harém das virgens. Depois que passava pelo rei, já não era mais virgem. Aí ia para o harém das concubinas, né? O conselho foi que a mulher que mais agradasse o rei, essa seria a rainha. O rei, né, gostou aí do conselho e colocou isso em prática, né? Após isso, a rainha, ou melhor, Esther não era o nome dela. É claro que depois ela vai ser chamada de Esther, mas na verdade o nome dela era Radassa. Só que quando os soldados vão lá para pegá-la, para levá-la lá para o palácio, Mardoqueu fala, olha, ninguém fala de que povo nós somos. Não fala para ninguém que nós somos judeus, que você é judia. E aí o Mardoqueu, ele vai trocar o nome da prima. Ó, sei lá, vai se chamar Esther. Não diga que o seu nome é Radassa, seu nome lá vai ser Esther. Então, a partir daí, ela deixa de ser chamada Radassa para ser chamada de Esther. Ela se apresenta lá no harém do rei, ela vai ter um preparo de um ano de preparo antes das mulheres irem lá diante do rei.
se não me falha a memória, era um ano, eram 6 meses cada etapa. Era 6 meses de preparo de perfume, especiarias, e mais 6 meses de uma outra preparação lá, né? Mas teve essas 2 etapas aí. Quando ela chega à presença do rei, o rei se agrada dela, né? O rei se agrada da rainha Esther e se casa com ela e a torna a rainha, né? E nesse contexto, o Mardoqueu, o que ele fazia? Ele ficava lá nos muros, nos portões lá do palácio, para ter notícias da filha adotiva. Parecia meu jovem, né? E ficando lá nesse portão lá próximo para ter notícia da Esther, ele acaba descobrindo uma conspiração de alguns ministros para matar o rei. E ele acaba avisando o rei. Esses 2 aí são mortos, né? São executados pelo rei. Assuero acaba esquecendo por um tempo. No capítulo 3, nós temos a ocasião em que o Mardoqueu não se prostrou diante de Ramã. Diz o Talmud é o livro judaico, né? A palavra Talmud, do hebraico Talmudim, significa discípulos, né? Mas diz lá o Talmud que Ramã, ele usava um colar com a imagem de um ídolo, um falso deus. E por causa desse falso deus que Mardoqueu e os judeus não se encurvaram perante ele, porque era costume na época se encurvar diante de reis e diante de governadores. Daí nós temos a história de José lá no Egito. O que o faraó falou lá? Olha, pegue ele, bota ele lá no carro, no meu melhor carro, e manda proclamar: eis aí Zapinat Paneah, né, o governador do Egito. E as pessoas se encurvavam diante de José do Egito. Lá na ocasião que Adonias, filho de Davi, ele se proclama a si mesmo rei com apoio lá de Abiatar e de Joabe, acontece um fato semelhante. Que quando a Batseba vai conversar com Davi, Davi, você falou que Salomão seria rei, mas Adonias está se proclamando rei. Diz a Bíblia que o Natã, o profeta, ele, enquanto a rainha Batseba estava falando, Natã se apresenta, se prostra com o rosto em terra diante de Davi. Então, se encurvar diante de uma autoridade, nesse caso, é claro que eu não vou chegar lá diante do presidente da República, Michel Temer, primeiro que ele não merece tudo isso, né? Pelo mau governo que ele tem tido, né? E ninguém vai se prostrar diante dele, mas naquele tempo, se prostrar diante de um rei era um sinal de submissão ao rei, né? Então nós temos lá Ramã, um dos primeiros ministros de Assuero. Ele exige que se encurve diante dele. Os judeus não vão se encurvar diante dele por causa dessa divindade que está no colar. Porque se dobrassem, eles se encurvassem diante de Ramã, eles estariam se encurvando diante da imagem. Então eles se recusam a se encurvar. E aí surge um ódio da parte de Ramã pelos judeus e ele pretende matar os judeus. Ele vai fazer com que o rei assine um decreto marcando uma data para o extermínio dos judeus. Ele vai enganar lá o rei, vai falar: rei, tem um povo aí que não te dá honra. Mentira, não dá honra a ele. Tem um povo aí que não te dá honra, e tal, que não se encurva diante de ti, nem de seus deuses. É um povo obstinado, né, problemático. Assina um decreto aí que tal dia, tal hora, assim, esse povo seja
destruído, exterminado. Aí o rei Assuero vai dar o anel dele. Anel naquele tempo não era de enfeite, não. Anel era um carimbo, né? Hoje tem os selos, né? Vocês sabem como funcionavam os selos na época, não sabem? Tinha lá uma cera, né? Quando alguém escrevia qualquer coisa, para aquilo ter validade, para aquilo ser considerado oficial, nos dias de Lutero também, na Reforma Protestante ainda era assim. Então se colocava uma cera naquele documento, o anel tinha a marca do rei ou da autoridade. E ele pegava, enquanto a cera ainda estava quente e úmida, ele carimbava ali na cera, ficava a imagem dele na cera. Então o rei Assuero empresta o anel dele para Ramã, e Ramã vai lá e sela o documento. E aí ficou decretado o quê? O extermínio do povo judeu, né? Quando Mardoqueu sabe disso, ele vai lá falar com Esther. Olha, Esther, você é judia também, o nosso povo está para ser massacrado. Esther ordenou que todos os judeus eles deveriam ficar em jejum durante um período. Não só os judeus, mas os animais dos judeus e também os servos dos judeus. Que a Esther iria conversar lá com o rei Assuero, né? Então Esther, né, olha só, a mulher sábia. Aqui tem um monte, tem algumas mulheres sábias aqui. Né? Olha só a mulher sábia. O que ela faz? Mulher quer agradar, não é? Quando a mulher quer alguma coisa do marido, quer agradar, né? A minha mulher sábia também é assim. Né? Quando vem querendo agradar, o que você quer? Fala logo. Fala, o que você quer? Né? Aí, minhas filhas também é a mesma coisa. Quando vem fazendo muito carinho, para de enrolar, o que você quer? Fala logo. Né? Aí é fogo. Aí o que ela faz? Chama, inclusive, antes disso, tem um fato interessante que acontece aqui no livro de Esther, que o rei Assuero ele estava lendo as suas crônicas. Aí ele leu aquela ocasião em que Mardoqueu salva o rei dos conspiradores que queriam envenená-lo. E aí o rei vai e chama Ramã. Fala, Ramã, o que você acha que deve ser feito àquele homem no qual o rei se agrada? Aí Ramã, crente que estava falando dele mesmo, né? Fala, olha, rei, faça o seguinte, coloca ele no seu melhor carro, né? No seu melhor cavalo, manda ele colocar lá trajes reais, e que vem alguém puxando o cavalo e proclamando, esse é aquele do quem o rei se agrada. Esse é aquele do qual o rei se agrada. Aí Ramã está assim, ó, perto para ouvir. O rei fala, Mardoqueu. Aí Ramã já estava com ódio de Mardoqueu, né? Aí tá lá, os exaltados serão humilhados, tá vendo? O Ramã humilhou lá o Mardoqueu. Agora quem vai se humilhar vai ser ele. Então ele tem que puxar lá o cavalinho, né? E falar, esse aqui, o Mardoqueu, é o homem daquele, o do qual, né, o rei se agrada. E puxando lá o cavalinho, proclamando isso aí, né? Depois tem esse evento no qual a rainha Esther prepara um banquete e convida Ramã e convida Assuero. Ramã prepara uma forca para enforcar Mardoqueu. Na verdade são dois banquetes. No primeiro banquete, Esther não fala, Esther deixa aquele suspense, né? A mulherada às vezes deixa aquele negócio de suspense no ar. Aí ela deixa aquele suspense. Depois ela acaba convidando para um outro banquete. Tem até lá aquela ocasião, né, em que o jejum que ela manda os judeus fazer, para quê? Para que jejum? Porque a rainha só deveria comparecer na presença do rei quando o rei convidasse. Se ela comparecesse diante do rei sem o convite do rei, ela poderia ser penalizada até com a morte, salvo se o rei levantasse lá o símbolo real dele, né? Que era o
o cetro, obrigado, né, e apontasse lá para a rainha, né? Então ela pede para Josué exatamente por causa disso. Então ela vai lá, se apresenta e o rei, numa surpreendente manifestação de amor, né, fala para ela, estende o bastão, né, e fala para ela: ó, Esther, fala o que você quer. Até metade do reino lhe será dado. Olha, beleza. Fala o que você quer. Até metade da minha casa eu te dou para você. Apesar que a mulherada já é dona da metade da casa das filhas. Ou da casa inteira, né? Mas naquele tempo, nesse tempo aqui, não, as coisas não funcionavam assim, dessa maneira, né? Então a rainha vai convidar o rei para esse banquete. Comemora-se esse banquete. Depois ela deixa um suspense, não fala e convida para o segundo banquete. Quando chega no segundo banquete, o rei já acredito, estava ansioso. O que a rainha quer falar, né? O que a rainha... Não tem? A mulherada acaba, né, trazendo um efeito, né? Vou deixar um suspense para reforçar, né, aquilo que eu quero, que é a proteção do meu povo, do povo eleito, né? E aí ela faz aquele suspense. No próximo banquete, o rei vai e pergunta a ela, aí ela vai e fala: olha, rei, tem alguém aqui que quer exterminar a minha e meu povo. Aí pergunta: quem é? É Ramã. O rei sai indignado. Quando volta, quando ele olha para trás, ele vê Ramã lá diante do divã da Esther. Mas vocês sabem o que é divã, sabe, né? Divã é uma cadeira aonde alguém senta para receber o conselho do psicólogo, né? Um tratamento psicológico. Divã. Uma espécie de sofá grande, né? Então a rainha estava sentada ali e Ramã foi chorar diante dela, mas o Assuero entendeu que ele estava paquerando a Esther, né? E aí ele vai mandar, alguém vai chegar para ele e vai falar: olha, o Ramã mandou fazer uma porca, se não me falha a memória, de 10 côvados, ou 20 côvados, não lembro, né? Para Mardoqueu. Aí o rei fala: ele que vai se enforcar aí. Ele que vai. Aí o rei manda. Oi? 50 côvados, são 25 metros. Obrigado. Aproximadamente 25 metros. Então o rei vai mandar com que ele e seus filhos sejam enforcados, né? Após isso, a Esther, ela pede ao rei um documento que viesse dar livramento aos judeus, lembrando que o documento de medos e persas não poderiam ser revogados. O costume é: aquilo que está selado com o anel do rei não pode ser anulado. Então, ou seja, vai ter um extermínio de judeus. O que o Assuero pôde fazer em relação a isso para livrar Esther e o povo de Esther, os judeus? É fazer um outro documento garantindo os judeus de que eles poderiam lutar pela sua sobrevivência. Com esse documento sendo selado com o anel do rei pelo próprio rei, isso vai fazer com que alguns persas se unam aos judeus para defendê-los. E no dia determinado para o massacre, os judeus vencem e conseguem sobreviver. E nessa vitória, esse dia marcado para o extermínio dos judeus se torna a celebração de uma festa, a festa do Purim. A partir daí, o povo judeu passa a ter 5 festas, né? Entrando agora o Purim. Lembrando que o povo judeu hoje tem, no mínimo, 6 festas. Que depois, nos dias dos Macabeus, os judeus, lá por volta do ano 160 a.C., né, tinha lá, isso não está na Bíblia Católica, está no primeiro e segundo livro de Macabeus, né? Surge lá um rei grego, acho que eu não sei se eu já falei isso aqui com vocês, o rei grego, que na época governava sobre
Assíria, e esse rei, ele ordenou que se sacrificasse um porco dentro do templo, que obrigou os sacerdotes a comerem a carne do porco, que é proibido pelos judeus, e mandou aspergir o sangue do porco dentro do templo. Quando se fez isso, o templo ficou impróprio para o culto. Por quê? Se profanou o templo. Quando Daniel fala sobre a abominável desolação, a menção de Daniel é deste ato de se colocar um ídolo, inclusive foi o que o rei fez, o rei Antíoco IV Epífanes. Ele manda erigir uma imagem, se não me falha a memória, dos Zeus, coloca lá no templo e manda que se sacrifique esse porco. Né? É o que o anticristo vai fazer no futuro. Né? Construir uma imagem dele e colocar dentro do templo de Jerusalém. Então, numa das guerras dos Macabeus, ou seja, se levanta lá Matatias, né, para lutar contra os gregos, contra Antíoco IV Epífanes e o seu exército. Eles conseguem expulsar esses reis e esse rei, né, e os gregos dali. E se não me falha a memória, é o Judas Macabeu, né, o Macabeu, na verdade, era o Matatias, era o pai morre na guerra, aí entra Judas, apelidado de Macabeu, depois vem o Jonathan, depois vem Simão Asmoneu, dando origem à dinastia dos reis sacerdotes dos Asmoneus. Né? Enfim, nos dias lá de Judas Macabeu, o próprio Judas Macabeu, ele rededica o templo à adoração. E aí passa a ter a sexta festa dos judeus, que é a festa da dedicação. Nós vemos, Pai Senhor, meu irmão, nós vemos isso no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele indo à festa da dedicação no Evangelho de João. Né? Então o livro de Esther, ele trata basicamente disso. Né? Ou seja, se a gente puder resumir o livro de Esther, a gente pode resumi-lo de que forma? Ele fala do livramento do povo judeu e conservação do povo judeu, povo esse no qual Jesus nasceria. Ok? Fechou? Fechou?